Após a fusão com Podemos fracassar, o PSDB aposta em Ciro Gomes como saída eleitoral. Estaria nascendo um tucanato cirista no Ceará? Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei, não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. Bom, estamos aqui indo, a gente até brincou antes, né? Estamos aqui indo pro terceiro programa que a gente vai tentar matar o PSDB. Vamos ver se dessa vez ele morre. Depois que a mídia anunciou a fusão com o Podemos, etc e tal, os dirigentes do Podemos reclamaram da soberba tucana, e os tucanos foram soberbos e não aceitaram a dirigência do Podemos com mais números, né, de eleitores, tal. E a fusão parece que mingou, né? Ou pelo menos entrou num hiato aí. E aí a tentativa, o que tem se veiculado, o que tem se ventilado, isso ainda não é oficial, é que os tucanos estão atrás do nome do Ciro Gomes. Ciro Gomes está escanteado do PDT há muito tempo, e aí seria a possibilidade aí do PSDB ter um nome forte de novo. Agora, só falando um pouco do PSDB, a gente não enxergou muito bem essa não fusão, né? Pra mim já tava que os moderados iam nascer certeiro. Eu também tinha certeza. Mas pelo que eu lembro da gente falar isso brincando, parece que foi isso mesmo. O Podemos não aceitou a soberba tucana, né? Mas também não aceitar a soberba tucana é, assim, desavisado. É. Porque soberba Não, tucana é exatamente. padrão, é o céu é azul. Né? Sabia. Não, mas acho que foi assim, foi tão ostensivo, falaram, peraí. Talvez eles imaginassem que o PSDB tinha tido voto de humildade, depois de tantos anos desprestigiado, que o partido tinha se... Entendido a sua situação. Mas pelo visto não, eles ainda almejam esses deslumbres de grandeza de quando eles eram o principal partido da República. Né? Mas assim, questão do PSDB, eu estava até lendo, na época da fusão com o Podemos, outra discussão que parece que voltou nos bastidores aí de Brasília é uma federação com republicanos. E se a gente está falando de soberba tucana, republicanos é um partido do G7, né? Um partido dos 7 maiores partidos do Brasil hoje, né? Então, assim, se com o Podemos já existiu, a gente até falou isso no programa, quer dizer, os dois partidos têm, em termos legislativos, mais ou menos uma base parecida, mas o Podemos parece um partido muito mais adaptado à nova configuração das casas do que o PSDB, né? O Republicanos é o partido mais bem adaptado à nova configuração das casas junto com a União Brasil. Então, assim, se a gente vai entrar no mérito de quem está mais adaptado para as eleições legislativas em 26 e adiante, é óbvio que uma federação com republicanos seria um papel de subordinação completo, que Total, eu não sei se mais uma vez se a soberba tucana vai permitir ser dirigido pelos republicanos neste nível. É por isso que eu acho que investir no Ciro seja a última tentativa de voo dos tucanos. Assim. Eu estava lendo ontem um belo artigo do Márcio White na Ilustríssima, que chama Do Plano Real ao Funeral. E ele traça a anatomia da queda do PSDB. E aí é interessante que ele vai deixando a interpretação ao leitor, né? Quem que é o grande culpado? Entre Aécio Neves e João Dória. Eu tava crítico que era o João Dória, até um taxista me virar para mim e falar, foi o Aécio Neves. E eu comecei a concordar com ele, e lendo esse artigo, que eu recomendo a todos os ouvintes que leiam, porque é muito bom de verdade, eu acho que foi o Aécio. Ele vai falando, o Márcio White, que era ele foi secretário do Alckmin. E ele vai falando de como tanto Dória como o Aécio entraram em atrito com o Alckmin, com o Serra, com o Kassab. Só não com o Fernando Henrique, que saiu de cena, com o próprio André Matarazzo. São duas figuras que deram mais expressão popular para o PSDB nos últimos tempos, mas que também criaram os maiores atritos. E acho que, para guinar em direção ao Ciro, eu acredito que essa não seja uma investida do Aécio Neves, viu? Eu acho que essa seja uma coisa completamente da política do Ceará com o Tasso Gereissati. Não, inclusive eu acho que eu concordo plenamente com você, até porque a relação entre os dois nunca foi da melhor, né? Eu acho muito estranho Ciro Gomes no mesmo partido que o Aécio, assim, depois de uma década de críticas mútuas aí, etc. Mas nesse sentido, cara, se a gente pensar que o PSDB se radicalizou com os nomes, tal, o Ciro também se radicalizou sozinho, né? Mas se radicalizou em alguma medida. Ele deixou de ser um político que
que abre concessões, que faz negociações para comentários super heterodoxos sobre as coisas e críticas tão pesadas ao Lula e ao PT, né? Tudo isso nasce quando o Lula foi preso. E aí, lembra que ele falou lá num comício, lá, o Lula tá O Lula preso? tá preso, ô babaca. Aham. Virou slogan bolsonarista, né? Virou isso. Virou. E eu acho que ele ficou ficando muito irritado com o PT ou a esquerda, enfim, não abrirem possibilidade para ele ser o cara. Porque até aquele momento ele e o Lula tinham suas diferenças, mas eram aliados. Depois isso vai rachando completamente, né? Até o passo de que hoje o Ciro talvez seja um dos atores políticos grandes, fora da direita, o cara mais voraz, assim, em cima do Lula. É que assim, o que me parece interessante no Ciro é que ele nunca tem uma estratégia bem estabelecida de eleitorado, né? Em 2018 ele disputou votos com Haddad. Em 2022 ele quis dar uma de Biden. Eu lembro que muita gente associava ele ao projeto do Biden, quando o Biden ainda estava na crista da onda. E aí, nessa terceira vez que ele teoricamente estava aposentado da política, ele volta e, para mim, ele tem que estabelecer uma meta. E acho que é nesse sentido que os tucanos convergem na meta. O PSDB quer sair um pouco da polarização e sair um pouco da centro-direita e ir ao centro, enquanto o Ciro quer sair da centro-esquerda e migrar para o centro. Ele precisa do voto dos dois lados. Ele precisa pegar um bolsonarista frustrado, que pode ser que vote, um ex-bolsonarista frustrado que vote no Ciro, e um cara que está extremamente infeliz com o voto do PT. E acho que é no PSDB que ele encontra isso, embora eu acho que seja um grande risco, né? No último programa a gente estava falando de risco e incerteza. Essa não é uma incerteza, esse é um risco. O partido corre um risco de ter um cara ainda mais impopular. Acho que ele não é tão impopular quanto o Aécio Neves, mas outra figura bastante impopular no partido, ao passo que o Ciro, que tem eleitores de uma esquerda desenvolvimentista, virá falar: como assim você está se aliando aos neoliberais que traíram o Brasil na década de 90? E foi o que ele sempre defendeu, inclusive. Ele sempre falou que o Fernando Henrique roubou o Plano Real. Isso aí é uma rixa pessoal, né? Que ele foi ministro da Fazenda. Ele finge, inclusive, que ele participou do Plano Real. Ele tava na reunião, né? Que ele tava na reunião. Tava, assim. Ele só ficou ofuscado pelo Gustavo Franco, mas o Gustavo fez bastante coisa. Só o Pedro Malandro. Enfim, o Ciro, eu fiquei pensando que você estava falando, a possibilidade dele ser candidato ao governador do Ceará, né? Isso é uma das discussões que tem tido pelo PSDB. O que vocês foram falando, eu fui juntando aqui algumas informações. A primeira, o PSDB, de fato, só tem um governador atualmente, que é o governador do Mato Grosso do Sul. Existe essa disputa do Eumano de Freitas, que é o governador do Ceará agora pelo PT. Discutiu-se a possibilidade do PL apoiar o Ciro no Ceará. O movimento dele ao PSDB facilitaria muito o apoio ao do PL. E pensando do ponto de vista do PSDB, tem a estratégia de sobrevivência do partido, que é uma coisa que a gente vive falando quando a gente cogita federação ou fusão com algum outro partido. Porque eu fui ver a cláusula de barreira para 2026 e você precisa eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 estados diferentes e obter pelo menos 2% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil e também pelo menos 9 estados com no mínimo 1% dos votos válidos em cada um desses estados. O Ciro pode nem vencer a eleição para governador do Ceará, apesar dele chegar competitivo. Não sei o nível de competitividade, não tenho os números, mas imagino que ele consiga ter uma votação, se não expressiva, não vai ser inexpressiva. Ele é uma figura conhecida no estado, foi inclusive governador do Ceará pelo próprio PSDB nos anos 90, né? Então, eu imagino que o PSDB possa fazer o cálculo de o Ciro pode me ajudar a eleger deputado num estado onde a minha capilaridade é mais baixa. Eu posso conseguir um dos 11 deputados federais que eu tenho que eleger em 9 estados diferentes, pode ser 1 ou 2 no Ceará. E eu acho que essa conta pode ser uma conta muito pragmática em termos de sobrevivência do partido mesmo. O PSDB ainda lutando para conseguir chegar em 2026 com acesso ao fundo eleitoral e aí ver o que vai fazer para as eleições municipais de 28 e para as eleições federais de 2030. Postando que vamos primeiro sobreviver, depois pensar num plano. Eu acho que o PSDB já está entrando na estratégia de sobrevivência. A primeira bote de salvação foi a fusão com o Podemos, que acabou não acontecendo. O segundo pode ser tentar atrair alguns nomes com competitividade regional e que isso faça com que o PSDB passe com 6 mais 6 passa de ano para ter acesso ao fundo eleitoral em 26 e aí ver o que acontece. Eu acho engraçado porque você foi falando e eu me liguei o que eu fiz na minha fala anterior. Eu tava tratando o Ciro como candidato à presidência. Porque eu insisto em achar que ele é candidato à presidência. Que ele não vai segurar e vai. Não é só você que insiste, não, cara. Ele uma massa, também, uma massa de ciristas. Não, exato. É como que a virada virar. Ciro já virou
Show, não sei aonde. Não, mas esse cálculo do RET e do PSDB é muito mais pragmático. Mas eu não sei se o ego do Ciro aguenta. Não, Tem uma questão familiar no Ceará, porque o Cid é da base do PT, do Eumano de Freitas. E o Ciro candidato, o Cid Gomes já disse, olha, e se meu irmão for candidato, eu tô lascado, assim, eu tô num impasse. Então, existem outros impasses, mas é um cálculo muito pragmático colocar o Ciro Gomes no Ceará. Tem riscos, mas é mais acertado isso do que você já jogar o cara, né, pra presidência. Eu acho que foi o que o PSDB não fez em 2022. Se empolgou querendo lançar um candidato, no fim não lançou nenhum, perdeu o principal estado, que é o estado de São Paulo, lançou estrelas, né, a deputado federal, José Aníbal perdeu, José Serra perdeu, parafraseando Fernando Henrique, eu acho que não tem um tucano feliz com a situação no geral. Assim, ninguém suporta o Aécio. Aí vem um cara que pode ser mais chato que o Aécio. Falando sobre o tucano, o Ciro Gomes É outro soberbo, pois é. Mas, parafraseando o Fernando Henrique, o Márcio White fala que foi numa noitada de pôquer. Acho que todo mundo desse programa gostaria de estar nessa noitada. Sim. Meio que ele fala o que eu vou falar agora e não falou, mas ele fala meio que o ninho não choca mais ovos. O PSDB carece de uma liderança, porque surgiu como uma grande liderança na década de 90, mas foi um partido que não se preocupou em se renovar. Acho que o grande problema do PSDB foi não ter aceito a geração Kassab, né, cara? É Que isso. se o Kassab não tivesse rompido e feito outro partido, hoje o PSDB podia ser o PSD. No artigo do White, ele fala como o Kassab estava no meio do atrito entre Alckmin e o Serra, porque o Serra se candidata em 2004, queria colocar um outro cara de vice, mas o PFL fala, não, vai ser o Kassab. E o Serra vai para governador, lógico, o Serra não se aguentava, esse tem um ego maior ainda, né? Mas vai para governador em 2006, ganha com ampla margem, e o prefeito fica o Kassab. Em 2008... o Serra apoia o Kassab, mas o Alckmin era candidato à prefeitura em São Paulo. E aí começa um grande atrito que vai gerar o PSD também, né? Sim. Ele vai sair do Democratas, vai fundar um próprio partido que vai engolir o PSDB. Pensando maior, assim, tudo bem, consideramos então, isso é só uma artimanha desesperada para conseguir eleitores e o Ciro, por sua vez, assim, o grande projeto do Ciro de desenvolvimento nacional não vai rolar também dentro do PSDB. Eu acho que o Ciro tá meio fora de época. Ele não tem mais espaço partidário para viabilizar qualquer projeto. Eu não li o livro dele, então também não posso falar se é bom ou se é ruim. Mas assim, que grupo hoje apoiaria o Ciro, sabe? Até dentro do próprio PDT, que o PDT tem mais a cara dele mesmo. Ele conseguiu construir um espaço grande dentro do PDT. Sim. Não o apoia, né? Não tem como a mente por trás da sigla e etc e tal. E a gente vem falando como o PDT e outros partidos de esquerda podem acabar sendo absorvidos com o tempo, enfim. Ele não tem viabilidade partidária hoje. E ele também não vai ter no PSDB. E eu fico pensando assim, um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto centrado, tal, que a gente até já discutiu em outros programas sobre a questão de centralização, descentralização e os grandes projetos nacionais contra projetos mais regionais, né, tal. Eu acho que ele perdeu mesmo. Acho que ele perdeu. Eu acho que quem, inclusive, vai ficar com um grande projeto nacional de desenvolvimento é o MBL, é o partido do MBL. Meio que de esquerda vai ficar meio sem, assim, durante um tempo. Uhum. A gente até falou em outro programa, acho que terminou com você, Lucas, falando, tipo, a esquerda deveria materializar um novo partido. E aí eu vejo uma saída pro Ciro, como um mentor, assim, velha guarda, de qualquer coisa. Mas também não tem muito apelo, né? Sei lá. Tem os ciristas, mas não sei se isso gera nem 8%. Assim. Eu acho que o movimento mais forte era 18 mesmo. Existia um desgaste do PT ali muito forte depois da Lava Jato, Lula preso. Ali era o espaço de disputa dentro do campo de esquerda para você formar um novo grupo majoritário. E como vocês falaram, o Ciro disputou. Assim, ele chegou às eleições de 2018 energizado politicamente, com capilaridade. Tudo bem, o Haddad foi para o segundo turno com uma margem expressiva de votos, mas foi a primeira vez que pareceu se discutir dentro da esquerda uma alternativa ao PT. Mas o desempenho do Ciro em 18, a vitória do Bolsonaro e tudo que desencadeou de 19 em diante, reenergizaram o PT, e aí a gente dá mérito a quem precisa, os méritos precisam ser feitos. O PT conseguiu se adaptar a um período muito turbulento da sua trajetória política, com perda de correligionários, e saiu vitorioso 4 anos depois, o que é um feito indiscutível. Pode-se falar do papel do Lula, mas também tem que se valorizar o papel que o partido teve nessa reconstrução rápida, né? E hoje em dia parece difícil mesmo, tanto que o PDT
e muito se discute que o Ciro sair do partido e ir para o PSDB pode significar uma guinada ainda mais governista dentro do PDT. Mais uma vez, dentro desse cálculo pragmático, quer dizer, para sobreviver a gente precisa de voto, então o voto a gente tem que se atrair ao projeto de esquerda que tem mais competitividade eleitoral, e hoje o único projeto de esquerda com alguma competitividade eleitoral é o PT. Pode-se pensar que ele não tem um grande horizonte de futuro como ele tinha nos anos 90 e nos anos 2000, mas ele ainda consegue capilaridade eleitoral, consegue mobilizar eleitores, ele tem ainda base e uma linguagem comum que levam milhões de brasileiros a votarem no partido e em candidaturas apoiadas. Me parece um movimento, e aí pensando tanto no PDT quanto no PSDB, de uma nova reconfiguração dos partidos neste momento da República. Quer dizer, a gente brincou no último programa que ser candidato a deputado federal é melhor que ser candidato à presidência. Em algum nível, sim, porque você tem um aumento do protagonismo do Congresso, e esse aumento do protagonismo do Congresso é visível, os partidos percebem isso e entendem que precisam ter um número maior de deputados para aumentar sua própria força e representação dentro dessa estrutura fortalecida. Então, acho que tanto o PDT quanto o PSDB estão pensando de maneira muito pragmática. Como é que eu posso chegar em 2026 melhor do que eu estava em 2022 para aumentar a minha participação no Congresso, que hoje é um poder muito mais fortalecido e vem se fortalecendo nos últimos 10 anos, como a gente sempre cita no programa.